A Fórmula 1 acabou de testemunhar uma das movimentações mais surpreendentes e potencialmente transformadoras da história desse esporte. Adrian Newey agora será chefe de equipe da Aston Martin a partir de 2026, assumindo um cargo que ele até então nunca havia ocupado em toda sua carreira, de mais de 40 anos no automobilismo. Isso levanta uma pergunta absolutamente fascinante. O que diabos podemos esperar do maior gênio técnico da história da Fórmula 1 quando ele não está mais apenas desenhando carros, mas comandando uma equipe inteira? Se a gente fizer uma retrospectiva sobre a carreira do cara, a gente vai ver que ele desempenhou um papel significativo em 13 campeonatos mundiais de pilotos e uma dúzia de títulos de construtores com 3 equipes diferentes. Então assim, esse homem ele desenhou máquinas que dominaram décadas. Ele transformou a Williams nos anos 90, revolucionou a McLaren no final daquela década e construiu 2 dinastias na Red Bull, primeiro com Sebastian Vettel e depois com Max Verstappen. Mas desenhar carros rápidos e comandar uma equipe de Fórmula 1 são coisas diferentes uma das outras. E é exatamente isso que eu vou conversar com você no vídeo de hoje. Até porque essa não é a primeira vez que a gente vê um projetista virando chefe de equipe. Essa é uma história de como a Aston Martin está apostando tudo, simplesmente absolutamente tudo, na genialidade de um homem de 66 anos que nunca fez um trabalho como esse antes. É a história de Lawrence Stroll investindo centenas de milhões de dólares numa nova fábrica em Silverstone, contratando os melhores engenheiros do paddock e agora entregando as chaves do reino para alguém cuja experiência de liderança sempre foi na prancheta de desenho e não na sala de reuniões ou no pit wall durante uma corrida. Mas primeiro a gente precisa entender exatamente o que faz um chefe de equipe na Fórmula 1, certo? Porque se você acha que é só apertar a mão dos pilotos, dar entrevistas e parecer estressado no paddock durante as corridas, você está completamente maluco. O chefe de equipe é aquela pessoa responsável por uma equipe de Fórmula 1, obviamente, supervisionando várias funções que incluem gerenciar pilotos, engenheiros e muitos outros funcionários, tanto na pista quanto na sede da equipe. Ou seja, na prática, um chefe de equipe da Fórmula 1 moderna, ele gerencia centenas, às vezes até milhares de pessoas em toda uma equipe grande. Ele precisa garantir que o departamento técnico, o departamento de motores, o departamento de aerodinâmica, o de logística, o de marketing e o financeiro estejam trabalhando todos em sincronia perfeita. O chefe de equipe ele também são geralmente responsáveis pelo nível de desempenho de uma equipe, que significa que pode ser celebrados quando as coisas vão bem, que é no caso na época do Christian Horner, mas também pode responder perguntas difíceis se a equipe sofreu uma queda de rendimento, como foi na época da Ferrari com o Mattia Binotto. E na minha opinião, a pior parte vem agora, porque o chefe de equipe é a face pública da organização. Ele é o cara que dá entrevistas constantes, ele negocia com patrocinadores, ele lida com a política do paddock, que é tão complexa quanto qualquer jogo de xadrez tridimensional que você possa imaginar aí. Ele precisa gerenciar os egos dos pilotos multimilionários, acalmar investidores, tomar decisões estratégicas em frações de segundos durante as corridas e ainda encontrar tempo para pensar no desenvolvimento a longo prazo da equipe. Olhe para os chefes de equipes que estão aí na Fórmula 1 hoje em dia. Você tem o Toto Wolff na Mercedes desde 2013, Fred Vasseur na Ferrari, Andrea Stella na McLaren. Esses homens eles vêm de um background completamente diferente. Você tem o Horner, que era um piloto que fundou sua própria equipe na categoria de base, o Wolff, que veio do mundo financeiro, o Vasseur, que era um engenheiro e dirigiu equipes nas categorias de base, o Stella era engenheiro de corrida na Ferrari antes de virar chefe da McLaren. Ele inclusive era engenheiro do Alonso, se eu não me engano. Não existe um caminho único para se tornar chefe de equipe, mas todos eles têm a mesma coisa em comum, que é experiência em gestão de pessoas e operações. E aí que a gente chega no grande ponto de interrogação sobre o Adrian Newey. Ele é um gênio técnico, indiscutível. Ele entende de carro de corrida melhor do que qualquer outra pessoa nesse planeta, mas ele nunca gerenciou uma equipe inteira. Ele sempre foi o cara no topo da pirâmide técnica, com outras pessoas cuidando das operações diárias, das questões políticas, das negociações com fornecedores e patrocinadores. Newey ele nunca havia ocupado um cargo de chefe de equipe antes, e ele vai fazer isso agora aos 66 anos de idade. Não que a idade signifique alguma coisa, mas é uma idade interessante para ele embarcar no maior desafio da carreira dele. Tá, mas aí você me pergunta, o que a gente pode esperar do Adrian Newey? Então assim, a Aston Martin ela está atualmente no 8º lugar na classificação dos construtores, com 2 corridas faltando ainda no
ano de 2025. Para uma equipe que terminou em quinto nas últimas 2 temporadas e tem Fernando Alonso, um bicampeão mundial no cockpit, isso é praticamente um desastre. Mas ano que vem é 2026, que vai ser o ano da maior mudança de regulamento na história da Fórmula 1. Novas regras técnicas, novas unidades de potência, nova aerodinâmica. E a Aston Martin não será mais apenas uma equipe cliente comprando motores de outra pessoa. A Aston Martin agora é uma equipe de fábrica, com a Honda fornecendo motores em vez de uma parceria exclusiva. Isso é muito grande. Isso significa que pela primeira vez na história a Aston Martin terá controle total sobre o pacote técnico do chassi até o motor, passando por lubrificantes e combustível e tudo mais. E o Newey estará no centro de tudo isso. Como parceiro técnico gerente, o Adrian Newey será responsável por guiar a equipe técnica, incluindo as operações de pista do carro. Ele não vai apenas desenhar o carro de 2026, ele vai liderar toda a operação técnica e agora também gerenciar toda a equipe como chefe de equipe, o que absolutamente é uma responsabilidade monstruosa. O Adrian Newey até chegou a dizer: nos últimos 9 meses vi grande talento individual dentro da equipe. Estou ansioso para assumir este papel adicional enquanto nos posicionamos da melhor forma possível para competir em 2026. Então você nota aí as palavras cuidadosas que ele usa: grande talento individual, e não um grande trabalho em equipe, não excelente coordenação. Ele usa a palavra talento individual. Isso sugere que o cara ele já conseguiu enxergar o problema, que existem muitas pessoas talentosas na Aston Martin, mas elas não estão trabalhando juntas de forma eficaz. E esse será o verdadeiro teste da liderança dele. Então você me pergunta, qual é o veredito final? O que a gente realmente pode esperar de Adrian Newey como chefe de equipe da Aston Martin? A minha resposta honesta é que ninguém sabe. Estamos entrando em um território completamente inexplorado. Mas se eu tivesse que apostar, eu diria o seguinte: o Newey ele vai revolucionar a parte técnica. O carro de 2026 da Aston Martin será no mínimo brilhante, ou pelo menos muito bom. Ele vai com certeza encontrar alguma brecha nos novos regulamentos que as outras equipes levarão meses para descobrir e implementar. Ele vai criar alguma solução aerodinâmica que vão fazer os engenheiros das outras equipes baterem cabeça pensando porque eles não tinham pensado nisso antes. Mas, se a gente pensar na gestão de equipe como um todo, aí realmente é um grande ponto de interrogação. Ele vai precisar aprender rapidamente a delegar, a confiar, a gerenciar personalidades e políticas de uma forma que ele nunca precisou fazer antes. Se ele conseguir fazer essa transição, se ele conseguir aplicar o mesmo pensamento revolucionário que usa na engenharia para a gestão de equipes, então a Aston Martin pode se tornar uma força dominante, por que não? Se o projeto tomar forma como Stroll e o Newey. Imaginam, Stroll que eu falo o pai, não o moleque, o filho. O caminho para Verstappen, por exemplo, e para Aston Martin pode se tornar algo menos fantasioso, mas se ele lutar contra os aspectos não técnicos do cargo, se ficar frustrado com a política e com a burocracia, se tentar microgerenciar tudo como fazia quando era apenas um design técnico, então a gente vai ver mais do mesmo, um carro tecnicamente brilhante, pilotado por uma equipe disfuncional que não consegue transformar potencial em resultados. Então são esses os pensamentos que passam pela minha cabeça sobre o Adrian Newey sendo chefe de equipe da Aston Martin. É uma aposta muito louca, fascinante, mas que pode dar muito certo ou muito errado. Eu acho que vai ficar no meio a meio, vai ficar 50-50. Ele é o maior gênio técnico do esporte, assumindo um cargo que nunca ocupou. Nenhuma equipe está desesperada por sucesso no momento de maior mudança de regulamento em décadas. Pode dar gloriosamente certo, pode dar espetacularmente, meu Deus, que palavra é essa? Pode dar gloriosamente certo, como pode dar gloriosamente errado. Mas uma coisa é certa, vai ser muito louco de assistir isso. Vai ser muito bom acompanhar a próxima temporada de Fórmula 1. Agora, se você chegou até aqui, deixa aí seu comentário dizendo o que você acha que vai acontecer. Será que o Newey vai se tornar o grande chefe de equipe da Fórmula 1? Ou vai ser uma ponte longa demais até para um gênio como ele? E se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e deixar aquele belo comentário pra gente discutir esse tema, beleza? Até a próxima, senhores!